E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio de Livros que Falam, e hoje livros que falam de teatro. Minha arte, nossa arte presente na minha vida desde sempre. Então o teatro é muito bom falar sobre, muito bom unir literatura e teatro, e os livros escolhidos têm bastante sobre isso hoje. Bem, Everton de Castro, Minha Vida na Arte, Memória e Poética, da Reni Cardoso. Primeiro, por que isso? Isso aqui faz parte da coleção Aplauso Perfil, e é uma coleção com mais de 50 livros, mais de 50 biografias sobre artistas, a maioria artistas de teatro e TV, mas também tem de música, tem autores, escritores. Então, assim, é uma coleção que eu já li 90% dos livros, e eu escolhi esse por quê? Porque no capítulo 1 ele já fala Eu sou um homem de teatro, é o título do capítulo 1, e ele fala por que ele é um homem de teatro. Ele, quando tinha 5 anos, era aniversário de uma pessoa na cidade dele, aniversário de 70 anos, e ele decorou um discurso, e ele fez esse discurso para aniversariante. Então ele falou ali, eu vi que eu era teatro, porque ele decorou um texto, falou naturalmente as palavras difíceis, então, e desde então ele fazia teatro na igreja, ele era considerado o melhor ator da igreja, da cidade dele. E ele tem uma trajetória na TV e no cinema, mas principalmente no teatro, e com uma escola de teatro que ele teve durante anos e anos e anos, com várias montagens. Assim, a metodologia que ele usava na escola dele é bem bacana. Então, assim, para quem gosta de teatro, se tem que começar por alguma biografia nessa coleção, começa pela dele, porque talvez de todas seja a que mais fala sobre teatro mesmo. Então, Everton de Castro, excelente leitura. O próximo livro é O Mundo é um Palco, que foi a comemoração do Shakespeare 400 anos, um olhar brasileiro. Aí tem Fernanda Montenegro, Gustavo Franco, Pedro Bial, Teófilo Silva, diversos autores. É uma coletânea sobre os textos de Shakespeare, tem partes dos diálogos do Shakespeare, e contando a história da época, né? Contextualizando com a situação dos anos que foram escritos, e trazendo também um pouco, comparando com os dias atuais, fala de política um pouco. Então, assim, para quem estuda teatro, é assim um prato feito, assim, porque Shakespeare é um dos principais autores da história do teatro. Então ele tem partes originais das histórias, dos textos teatrais. Então, assim, Macbeth, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, diversos outros textos. Então, assim, para quem estuda, para quem gosta desse meio, desse ambiente, essa leitura aqui vale muito a pena por isso, por você entender um pouco da época que ele escreveu, por que ele escreveu aquelas coisas, e se nos dias atuais caberiam essa escrita ainda, será que ainda funcionariam? Aí a gente vê tantas montagens ainda hoje em dia sobre Shakespeare, então acho que ainda cabe, né? Mas a leitura é bem profunda, bem densa nesse aspecto. E para fechar essa parte teatral, Quatro Mãos e um Abraço, de Mar Júnior. O autismo bate à sua porta e entra sem ser convidado. Por que essa leitura? Primeiro, que fala sobre um assunto tão importante que é autismo. O Patrick, meu xará, é diagnosticado com autismo aos 4 anos de idade, e o livro conta toda essa trajetória da família dele, passando por a descoberta, as desconfianças, as idas aos médicos, aos neuros, psiquiatras, psicólogos, toda a equipe médica que compõe a leitura, e como que eles as consequências disso. Então, assim, quem convive com autista sabe que não é fácil lidar com isso. Então, assim, a Priscila, que é a irmã dele na leitura, na história, ela é a principal fonte ali de ajuda na família, o principal apoio na família. E onde está o teatro nessa história? O autista, ele foge muito ele tem muita dificuldade de lidar com fora da rotina, né? Com barulho, com muitas pessoas. Então, aí a Priscila, ela faz teatro na escola dela, e ela tem uma apresentação marcada. E aí, como fazer o Patrick ir assistir essa apresentação de boa, sem ter nenhum problema com isso? Então, o livro tem uma parte bem emocionante que conta ela instruindo ele, ensinando ele a ficar na plateia do teatro. Ela conta durante alguns dias, ela levava bonecas para representar as pessoas para o teatro, e ela ia mostrando para ele o que ia acontecer no dia. E o mais legal também nessa parte teatral da história é que a escola lá, ela incluiu muito bem. O livro fala de inclusão e fala da verdadeira inclusão, né? A gente não tem que se adaptar a eles. Eles não têm que se adaptar a gente, na verdade. A gente é que tem que se adaptar a eles. A gente tem que entender e incluí-los realmente conosco.
E o livro mostra isso, a escola, a diretora entendeu muito bem, e tanto é que no espetáculo, um pequeno spoiler, quando acaba o espetáculo aqui na história, não tem aplausos. É uma forma de gratificar, de parabenizar os atores de uma forma diferente por conta do Patrick ser autista e ter o problema do barulho. Então, assim, é muito bacana sobre isso, porque aborda um tema importante, e porque tem o teatro também no meio, não é o foco principal da história, mas tem o teatro participando. Então, assim, como eu sempre digo, teatro todo mundo deveria fazer, é uma coisa que desenvolve crianças, adolescentes de uma forma assim, é nada melhor do que o teatro para desenvolver uma criança. Então, assim, e a leitura vai te ajudar também nisso, tá bom? Muito obrigado. Se tiver outros livros aí que falem sobre teatro, deixa nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.